Boa noite a todos, bem-vindos aqui ao canal mais uma vez para os nossos estudos. Olá Marcela, bem-vinda. A gente está aqui domingo às 9 da noite toda semana para fazer uma leitura conjunta da carta do Papa Francisco chamada Laudato Si, que fala sobre os cuidados com a nossa casa comum, a Mãe Terra. São estudos... Oi, Mônica! Que bom te ver aqui. São estudos que a gente não faz por uma linha católica, mas sim uma linha espiritual, da espiritualidade no sentido de reencontro consigo mesmo, com a conexão com a nossa essência, a essência divina, que paira e vive aqui na Mãe Terra e que busca essa harmonia entre todos os seres. Então eu convido vocês para realizar essa leitura com a gente todo domingo. A gente faz uma discussão, lê os textos pouco a pouco para poder realmente se aprofundar, para retirar a essência desse texto. E aí na última meia hora do nosso encontro a gente faz uma meditação guiada conjuntamente para que cada um também possa internalizar esse texto, as discussões e tudo que foi refletido durante a nossa leitura. Então, hoje a gente vai estar dando continuidade ao capítulo 1, na página 19 do PDF, para quem está seguindo já também com o texto. A gente está na página 19.21, mas antes de começar eu gostaria de convidar a gente para fazer uma oração para abrir os estudos. Então vou pedir a quem já está assistindo para fechar os olhos, trazer as mãos ao coração em posição de mudra e começar a se interiorizar, a levar o foco para dentro do coração, para a consciência, para chamarmos pelo anjo guardião que permeia o meu ser, guia-me de dia, guia-me de noite, protege-me de mim mesma e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz o meu coração, preenche de paz todos os corações. Hierarquia divina de anjos e arcanjos, abrimos-te a porta que ingresse a luz. Em nome da humanidade, invocamos agora a tua cósmica intervenção. Nós invocamos pela luz, orientação, proteção e capacitação dos guias divinos e dos espíritos de luz para conduzir os estudos da nova era com os melhores e mais positivos resultados para o crescimento espiritual de cada um aqui presente. Que todo conhecimento adquirido encontre o seu próximo passo na prática de cada um. Está feito, é uma coisa muito boa, assim falei. E vamos então dar início à nossa leitura de hoje, na página 19, para quem entrou agora, no ponto 21. E como sempre, comentários são muito bem-vindos, perguntas são muito bem-vindas, eu vou estar sempre aqui seguindo o chat, olhando o chat, para a gente poder interagir, mesmo que dessa forma mais textual. Vamos lá então. O texto hoje começa. Devemos considerar também a poluição produzida pelos resíduos, incluindo os perigosos presentes em variados ambientes. Produzem-se anualmente centenas de milhões de toneladas de resíduos, muitos deles não biodegradáveis. Resíduos domésticos e comerciais, detritos de demolição, resíduos clínicos, eletrônicos, industriais, resíduos altamente tóxicos e radioativos. A Terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. Em muitos lugares do planeta, os idosos recordam com saudade das paisagens de outrora,
que agora vêm submersas de lixo. Tanto os resíduos industriais como os produtos químicos utilizados nas cidades e nos campos podem produzir um efeito de bioacumulação nos organismos dos moradores nas áreas limítrofes, que se verifica mesmo quando é baixo o nível de presença de um elemento tóxico num lugar. Muitas vezes, só se adoptam medidas quando já se produziram efeitos irreversíveis na saúde da pessoa. Pois é, gente, aqui eu tenho um relato pessoal também para fazer. Quando foi em 2018, eu fiz uma viagem a cavalo, acampando pela Mongólia. Era um sonho meu poder ver esse país que também tem planícies lindas, montanhas, florestas, desertos, de uma beleza inigualável, única no mundo. E realmente, né, quando a gente olhava para aquele cenário ao longe, tudo parecia um sonho. Mas quando a gente olhava para baixo, nos detalhes, né, no perto, a gente via que tinha lixo, resíduos de plástico, até de metal, de carros, motos, ali pelas planícies todas, né, jogados, descartados, às vezes roupa, boné, porque o país, infelizmente, não tem um sistema de coleta de lixo. É um país que tem uma população muito pequena, cada pessoa, as pessoas estão muito afastadas umas das outras, e lá se tem a crença de que a natureza vai cuidar. O homem não precisa cuidar, a natureza vai cuidar. E sim, realmente a natureza é muito maior que o homem, ela vai cuidar. A natureza nunca vai deixar de existir, o planeta nunca vai deixar de existir por nossa causa, mas ele está sofrendo uma degradação, ele passaria por um processo de transformação para lidar com esse lixo, com essas toxinas, e esse processo com certeza acumularia na nossa própria extinção, e anos, né, ou 1000 anos, milênios depois, o planeta vai continuar existindo, em uma outra forma, ele vai continuar existindo, mas não com a gente como espécie aqui no planeta e também não com outras espécies que a gente conhece que já estão até em processo de extinção já faz muito tempo. Então esse é o primeiro comentário que eu queria trazer de um relato pessoal para trazer essa questão dos resíduos. A Marcela está aqui falando. A recomendação do curta Ilha das Flores, já assisti também, Marcela, é essencial e muito marcante esse documentário. E o segundo, comentar sobre o comércio de lixo no qual países ditos desenvolvidos que não encontram solução para não ter lixo ou tratá-los, os enviam para outros países. Isso é verdade. E muita gente desconhece isso, né? A gente aqui no Brasil tem os olhos muitas vezes virados, voltados para a Europa ou mesmo para os Estados Unidos, achando que são nações exemplares, mas a gente esquece que esses países só têm as condições de vida que eles têm hoje em dia porque, entre outras coisas, eles exportam o lixo deles para outras nações subdesenvolvidas, africanas, asiáticas, aqui mesmo no continente latino-americano, e aí é gente que lide com esse lixo, né? Então, nem todo desenvolvimento é limpo. Aliás, desenvolvimento sempre acarreta em resíduos, e isso traz o segundo comentário que eu gostaria de fazer a respeito de um vídeo que eu recebi esses dias por WhatsApp, mostrando uma fornalha em Singapura capaz de desintegrar sacolas plásticas em questão de segundos, que fica em alto mar. É uma fornalha que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e eles dizem que até eles são capazes de filtrar o ar que sai dessa fornalha, ou seja, o ar resultante desse processo de queima não carregaria toxinas, mas que existe, por exemplo, um último resíduo desse processo todo,
que é colocado no mar, né, numa reserva fechada, ou seja, para que não haja contaminação com o resto dos oceanos. E eles colocam esse vídeo de uma maneira, né, como se a gente pudesse continuar consumindo, porque praticamente não tem resíduo nenhum. Só que não, né, o resíduo está ali. E essa parcela do mar que é fechada, ela não vai continuar pequena desse jeito se a gente continuar consumindo do jeito que a gente consome hoje em dia. Então, mesmo a tecnologia avançando, progredindo, isso precisa ser feito junto a uma reflexão interna de cada um do quanto consumimos, do como consumimos, se todo esse plástico, se todo esse isopor que a gente vê hoje, por exemplo, nos supermercados, é realmente necessário. Alguns anos atrás, 10, 15, que a gente fale 20, 30 anos atrás, isso não existia, as embalagens eram, né, de papel, de sacolas de papel. Então o plástico veio como um avanço tecnológico, mas que está sendo utilizado para coisas que não necessariamente dependem dele. Então que a gente saiba, que a gente traga essa consciência de que todo consumo vai gerar um resíduo e que esse resíduo é algo que a natureza não consegue transformar de um dia para o outro, né? Um processo que demora muitos e muitos anos e que deteriora também muitos habitats, muda muitas vidas, né? Até esse processo da fornalha, né? Lá em Singapura, ela precisou de uma construção inteira, ela teve que mudar um cenário inteiro que antes carregava uma natureza, carregava um fluxo de vidas, né, humanas e de animais, e que agora não mais faz isso, né, porque aquele espaço foi praticamente destruído para que a fornalha fosse construída. Então, sim, gente, tudo tem um impacto. Deixa eu ler mais uma vez os comentários aqui da Marcela, que está arrasando hoje. Ter lixo e tratá-los, os enviam para outros países, isso. E lembrar que para ter resíduo há uma extração da mãe terra anterior. Exatamente, exatamente. Muito bem colocado. Então vamos continuando. O Papa segue. Ele fala: esses problemas estão intimamente ligados à cultura do descarte, que afeta tanto os seres humanos excluídos como as coisas que se convertem rapidamente em lixo. Nota-se, por exemplo, como a maior parte do papel produzido se desperdiça sem ser reciclado. Isso a gente está falando de uma das coisas mais simples, né, até aqui. Custa-nos a reconhecer que o funcionamento dos ecossistemas naturais é exemplar. As plantas sintetizam substâncias nutritivas que alimentam os herbívoros. Estes, por sua vez, alimentam os carnívoros, que fornecem significativas quantidades de resíduos orgânicos que dão origem a uma nova geração de vegetais, o ciclo da vida, né, gente? Ao contrário, o sistema industrial, no final do ciclo de produção e consumo, não desenvolveu a capacidade de absorver e reutilizar resíduos e escórias. Ainda não se conseguiu adotar um modelo circular de produção que assegure recursos para todos e para as gerações futuras e que exige limitar o mais possível o uso dos recursos não renováveis, moderando seu consumo, maximizando a eficiência do seu aproveitamento e reutilizando e reciclando-os. A resolução dessa questão seria uma maneira de constatar a cultura, de contrastar a cultura do descarte, que acaba por danificar o planeta inteiro, mas nota-se que os progressos nesse sentido são ainda muito escassos. Por falta desse cuidado com a natureza, por falta do cuidado com a harmonia, né, que todas as coisas precisam. E é bem interessante o que ele colocou
nesse parágrafo sobre os sistemas de produção circulares, ou seja, né, o que significa esse modelo circular? Seria como uma cópia do modelo da sabedoria da natureza, né, onde tudo se transforma. Essa é aquela frase famosa, né, onde tudo se transforma. Onde nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, todo o que seria resíduo do seu sistema não mais será resíduo, mas será um insumo para um outro sistema, um outro processo ou uma devolução saudável, né, que vá fertilizar a natureza e não sucateá-la, né? Esse seria um exemplo de um sistema cíclico, né, em que tudo se transforma e é reutilizado e faz bem para a próxima etapa do processo, né, que não degrada o processo, nenhuma parte do processo. E essa questão que ele cita depois, né, para os poucos espaços onde isso não é possível, que a gente olhe para eles e realmente limite as ações, né? Limite o uso dessas coisas onde não é possível criar um sistema cíclico, né? Onde haverão resíduos. Então, por exemplo, a gente olha para uma indústria que a gente já comentou lá na introdução, que é a indústria da mineração. Né? A gente estar aqui hoje usando da tecnologia de um celular, de um computador, é uma dependência que a gente tem da indústria da mineração, né? Sem fios de cobre, de ouro e de outros metais, um celular e um computador não existiriam. Tudo que a gente vê dentro da tecnologia não existiria. E é aquela questão que a gente trouxe lá atrás. Se eu sei que isso vem da mineração e a mineração é um grande, enorme degradante da nossa natureza, do nosso meio ambiente, de animais e até de pessoas, de populações que vivem naquelas áreas, por que em sã consciência eu iria trocar de celular todo ano ou mais de uma vez por ano, né? Qual é o uso mínimo que eu posso fazer dessa tecnologia que me traz um bem, mas que fosse um uso consciente e não de simplesmente descartar, né? Porque existe algo novo. A gente está vivenciando hoje uma sociedade que descarta as coisas muito, muito fáceis. E isso, infelizmente, também não para só nas coisas, mas também em relação às pessoas, né? Mas isso é um papo, uma reflexão um pouco mais para frente. Eu tenho certeza que a gente vai falar disso também aqui. Continuando, ele cita depois o clima como um bem comum. O clima é um bem comum, um bem de todos e para todos. A nível global, é um sistema complexo que tem a ver com muitas condições essenciais para a vida humana. Há um consenso científico muito consistente indicando que estamos perante um preocupante aquecimento do sistema climático, o famoso aquecimento global. Nas últimas décadas, este aquecimento foi acompanhado por uma elevação constante do nível do mar, sendo difícil não o relacionar ainda com o aumento de acontecimentos meteorológicos extremos, embora não se possa atribuir uma causa cientificamente determinada a cada fenômeno particular. A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo, para combater este aquecimento ou pelo menos as causas humanas que o produzem ou acentuam. É verdade que há outros fatores, tais como o vulcanismo, as variações da órbita e do eixo terrestre, o ciclo solar, mas numerosos estudos científicos indicam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas é devida à alta concentração de gases com efeito de estufa, anidrito carbônico, metano, óxido de azoto e outros, emitidos sobretudo por causa da atividade humana. E aí é importante lembrar que existe, né, um dia no ano que é medido
sempre. E esse dia no ano, ele marca o seguinte, ele fala, daqui para frente a gente já esgotou todos os recursos que a natureza poderia nos dar durante esse ano para a população do mundo inteiro. E esse dia ele tem caído, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, se eu não me engano, por volta de julho. Ou seja, praticamente metade do ano a gente está desrespeitando os limites da natureza. Ou seja, se a gente quiser voltar a estar em um estado de harmonia, de abundância com o mundo, com o planeta, a gente precisaria reduzir o nosso consumo pela metade. E aqui também eu acho muito, muito, muito importante ressaltar que isso não é uma cobrança igualitária para cada um nesse mundo, nesse exato momento, porque não vivemos em situações de igualdade. A parcela mais pobre da nossa população não é responsável pela emissão desses gases. As grandes indústrias, os ultra ricos são responsáveis por mais de 50% de todas essas emissões, de toda essa falta de harmonia que a gente está presenciando. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala para as pessoas, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque está causando mal ao meio ambiente. Não é por aí. A gente tem sim que pedir a consciência de cada um para que a gente trabalhe e viva sempre em harmonia com a natureza, fazendo a nossa parte. Mas a gente não pode esquecer que não são forças de destruição iguais. A população, né, como eu disse, menos abastada, pobre, de todo o mundo, isso inclui a grande maioria dos brasileiros, não contribui para esse estado de deteriorização da natureza, até porque a grande maioria dessas pessoas não vive dentro do nosso mundo tecnológico, não vive no mundo de carros, de aviões, das indústrias, elas vivem no campo, elas ainda vivem num estado de harmonia com a natureza. Então que a gente preste atenção também em qual parte desse ciclo a gente se encontra, né? E isso vai de novo da nossa própria reflexão interna. E se você é um dono de empresa, de uma grande indústria, se você é por acaso um ultra rico, olhe para a sua parcela da responsabilidade, porque ela é muito grande. E isso está custando a vida e o bem-estar não só de muitas outras pessoas, mas do nosso planeta. Então, achei muito relevante citar isso aqui nesse momento, né? E dou boas-vindas aí à querida Bossa Nova e Rock and Roll. Não sei se está acompanhada ou não, né, amada? Mas bem-vinda, que bom te ver por aqui. A Marcela falou, esse ano, se não estou enganada, foi em agosto, né? A data limite de uso dos recursos do planeta. É isso aí, mas vamos continuando que tem mais texto por aí. O Papa continua. Vamos lá. A sua concentração na atmosfera impede que o calor dos raios solares, refletidos pela Terra, se dilua no espaço. Isso é particularmente agravado pelo modelo de desenvolvimento baseado no uso intensivo de combustíveis fósseis que está no centro do sistema energético mundial. E inclui também a prática crescente de mudar a utilização do solo, principalmente o desflorestamento para finalidade agrícola e também da produção de carne, né, do consumo de carne. Isso está extremamente ligado ao aumento dos gases do efeito estufa também no nosso planeta, né? Então não é só a indústria, mas é também a questão do uso da terra, do solo, que destrói as nossas florestas, né? O filtro desses gases natural que a gente está perdendo a cada dia para a criação de pastos, para criar-se gado, que depois vai ser usado, né, para consumo, um consumo muitas vezes desnecessário
e exagerado que a gente ainda cultiva dentro, principalmente aqui da nossa cultura brasileira. Então, que isso também possa ser um ponto de reflexão aí pra gente. Se vocês tiverem perguntas ou comentários, pessoal, fiquem à vontade, né? Como eu sempre digo, para escrever, a gente vai acompanhando aqui, para a gente poder construir junto essa conversa, essa reflexão que o texto traz para a gente. Mas continuando. Por sua vez, o aquecimento influi sobre o ciclo do carbono. Cria um ciclo vicioso que agrava ainda mais a situação e que incidirá sobre a disponibilidade de recursos essenciais como a água potável, a energia e a produção agrícola das áreas mais quentes e provocará a extinção de parte da biodiversidade do planeta. O derretimento das calotas polares e dos glaciares a grande altitude ameaça com uma libertação de alto risco de gás metano, e a decomposição da matéria orgânica congelada poderia acentuar ainda mais a emissão de anidrito carbônico. Entretanto, a perda das florestas tropicais piora a situação, pois estas ajudam a mitigar a mudança climática. A poluição produzida pelo anidrito carbônico aumenta a acidez dos oceanos e compromete a cadeia alimentar marinha. Se a tendência atual se mantiver, este século poderá ser testemunha de mudanças climáticas inauditas e de uma destruição sem precedentes dos ecossistemas com graves consequências para todos nós. Por exemplo, a subida do nível do mar pode criar situações de extrema gravidade, se considera que 1/4 da população mundial vive à beira-mar ou muito perto dele, e a maior parte das megacidades estão situadas em áreas costeiras. Então aqui a gente começa a ter ideia do tamanho, né, da crise que está por vir. E ela não está longe, né, gente? O problema é que a gente tende a não perceber, porque ela aparece sutilmente. Mas os cientistas já calcularam, isso não vem de agora, vem lá da década de 80, de 90, já faz muito tempo que a nossa sociedade mundial como um todo está ciente dessa problemática. E eles calculam, se daqui para frente a Terra se aquecer apenas mais 1,5 graus na média anual da nossa temperatura, esse é um ponto sem retorno. Esse é um ponto em que a temperatura geral da Terra vai chegar num momento em que todo esse ciclo que o Papa acabou de descrever nesse ponto, nesse parágrafo, não tem mais volta, né? Porque será um ponto em que realmente, né, as geleiras vão derreter. Isso vai acarretar, como ele disse, né, numa subida do nível do mar, numa mudança do pH marinho, que vai deteriorar, por exemplo, né, recifes, algas, que assim como as florestas são responsáveis por filtrar o ar e esses gases que causam o efeito estufa. A gente tem também as florestas sendo degradadas e morrendo. Então é isso como se fosse virar uma, né, não, acho que a gente não pode falar uma bola de neve, né, mas uma bola de fogo que não tem mais controle. Então, a gente está num ponto decisivo de tomar essas decisões não só pela gente, mas por todos os ecossistemas que hoje vivem aqui no planeta. E é o que eu mencionei lá atrás, a Terra, ela vai continuar vivendo sem o ser humano, sem a nossa biodiversidade, mas será que nós, com toda essa tecnologia, com todo o avanço, com toda a consciência que a gente na verdade tem e que a gente pode trazer para o mundo, será que a gente não consegue continuar vivendo em harmonia com esse planeta? Será que a gente realmente precisa se esvair, sumir e desaparecer com tantos outros biossistemas que aqui estão presentes, né? Ecossistemas que aqui estão presentes? Talvez não. Talvez a gente possa começar um trabalho
real de regeneração do planeta, né? Isso está muito, muito, muito conectado com a pele do planeta. A gente já comentou isso aqui também uma outra vez durante a introdução. A pele do planeta são as nossas florestas. Então, quando a gente desmata, quando a gente retira a floresta, a gente está desnudando, né, a carne do planeta. E uma pessoa, né, qualquer ser vivo que fique sem pele, ele morre em questão de horas. Isso é válido para o ser humano, é válido para animais e é válido para o planeta. As horas do planeta são contadas, né, de forma diferente da nossa vida, né, porque a vida de um planeta são milhões de anos. Mas mesmo assim, esse tempo está chegando, né? A gente não vai ver, talvez daqui para frente, uma Terra como a gente viu muitos anos atrás. Muita gente já tem notado agora de forma mais extrema a mudança das temperaturas, né? Pessoas mais velhas que eu conheço falam: eu nunca presenciei temperaturas assim. Só que daqui para frente a coisa não vai melhorar, a não ser que a gente pare e comece a agir investindo, por exemplo, numa grande quantidade de reflorestamento, tanto das nossas áreas urbanas quanto rurais, dos nossos campos, para que a gente deixe de desmatar para criar gado, que a gente use, por exemplo, né, sistemas de permacultura, da agroecologia, como a agrofloresta, que muita gente já vem conhecendo. Se vocês não conhecem, vão atrás, se informem, porque esse é um dos caminhos, se não for o único caminho, né? O do reflorestamento e do cuidado com a vida, do cuidado com as nossas relações entre o ser humano e os animais, entre o ser humano e a natureza, né? Então acho que a gente fecha por aqui hoje, né? Com esse resumo, com esse apelo, para a gente realmente levar a sério esse processo que está acontecendo e fazer a nossa parte, né, dessa regeneração. Não é que o planeta vai, né, na espiritualidade a gente fala que a Terra está se transformando em um planeta de regeneração, mas não é que isso vai vir automaticamente, não, vai ser o nosso trabalho agora regenerar o planeta. E em regenerar o planeta estaremos nos regenerando, porque isso só vai ser possível também com uma reforma interna dentro de cada um. A Marcela escreveu: concordo plenamente. A Ru, né? Não necessariamente todo mundo tem que concordar, mas é muito bonito ver isso ressoando em cada um de vocês, né? Sempre que houverem opiniões contrárias, isso também é muito bem-vindo para a gente poder debater, discutir e criar isso juntos, né? Esse é o propósito aqui. Mas então a gente fica por aqui na leitura hoje. A gente está parando, né, na página 22 do PDF, no ponto 25, que a gente começa semana que vem. E agora eu vou pedir para vocês começarem a se preparar para a nossa meditação guiada, agora, né, na última meia hora do nosso encontro. Vocês já podem ir tomando uma posição mais confortável, seja ela sentada ou deitada. Eu vou estar parte do tempo de olhos fechados, guiando essa meditação com vocês. Às vezes eu vou abrir os olhos para prestar atenção no tempo, né, que a gente infelizmente tem esse limite de 1 hora, e aí o Instagram realmente desliga a live, e para isso não acontecer de sopetão, eu às vezes vou estar dando uma olhada, mas vou estar aqui sintonizada, guiando a meditação, e vocês podem aproveitar para deixar isso tudo que a gente discutiu hoje ressoar no interior de vocês e para sentir o que faz sentido nesse momento, o que está trabalhando aí no interior de vocês para ser aberto, para ser transformado, para ser reencontrado, porque em essência a gente já tem tudo isso. É só uma questão de se reencontrar. Então vamos lá, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E vou começar a nossa meditação guiada, pedindo para vocês focarem no interior de vocês, irem acalmando a respiração. Se estiverem numa posição sentada ou deitada,
Deixem a coluna ereta. Os braços podem estar ao lado do corpo, ou as mãos em cima da coxa, ou caídas sobre o colo. Relaxa os ombros. Relaxa também cada músculo da sua face. Eu gostaria de começar esse espaço meditativo de hoje chamando uma oração para que vocês conectem essas palavras com o coração de vocês. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, transcende as barreiras da minha ignorância. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, derrota as minhas resistências. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, abre os meus olhos para a verdadeira luz e retira a minha consciência dos abismos do orgulho e da vaidade. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, dissolve minha pequenez em tua grandeza e mostra-me o verdadeiro propósito da criação humana. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, une-me ao próximo e aos reinos da natureza para a concretização do plano divino. Permite que minha consciência reconheça a presença do Criador em todas as coisas e glorifique a sua existência em todo tipo de vida. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, permite-me agora e sempre viver-te com perfeição, assim como fez o Senhor, que diminuiu a sua grandeza para estar entre nós e confirma a sua infinita misericórdia, retornando ao mundo. Sagrada humildade que provém do coração de Deus, que sejas tu um princípio fecundo no meu coração humano. Continuando de olhos fechados, deixando essas palavras reverberar no seu interior. Vá trazendo agora lentamente o foco para a sua respiração, para o inspirar e expirar. E para cada sensação do seu corpo físico. Do seu estado no aqui e agora. Inspire e expire em seu ritmo natural, sem controlar ou modificar a respiração. Apenas consciente desse ir e vir do ar. A cada inspiração e expiração, trazendo mais e mais o foco para o seu interior. Comece a perceber como é a sua respiração.
se ela é longa ou curta. Profunda ou rasa. Rápida ou lenta. Foque na sua respiração e observe como ela se dá, sem controlar, sem julgar, apenas percebendo como o seu corpo respira neste momento. Você respira exatamente da maneira como o seu corpo necessita que você respire nesse momento. Respire e observe. Pois observar a sua respiração é observar as necessidades físicas e emocionais do seu eu aqui e agora. Inspire e expire e continue observando, notando as necessidades da sua respiração neste momento. Inspire e expire, ciente de que a sua respiração é um reflexo, é um espelho do seu estado físico e emocional neste momento. A cada respiração, perceba a necessidade do seu corpo e das suas emoções neste aqui e agora.
Mantenha o foco na sua respiração. Quando qualquer outro pensamento surgir, identifique, receba esse pensamento. Deixe o pensamento se ir e volte a focar na sua respiração. O que a sua respiração diz que você precisa neste momento? De mais paz, tranquilidade, harmonia, de mais ação, de mais firmeza, segurança. Do que você precisa mais neste momento? Do que você precisou mais nos últimos dias? Essa necessidade que você identificou agora é talvez uma necessidade recorrente? Ou ela é momentânea? De que maneira no seu dia a dia você sacia essas necessidades? Como você supre aquilo que você busca e precisa no seu dia a dia? Não tente responder essas perguntas com a mente lógica. Sinta, perceba isso através da sua mente abstrata, de impressões, dos sentidos, de lembranças, de imagens, de cores, visões ou até mesmo de sensações. O que você precisa saciar no seu dia a dia? De onde você retira isso? Do mundo, do seu entorno. Saciar a sua necessidade gera resíduos, se sim, em qual forma?
e onde eles vão parar. Será que saciar as suas necessidades impacta a vida de outras pessoas, mesmo que você não as veja? Quando você sacia essa sua necessidade, com qual cadeia de pessoas, de seres, de ecossistemas você está se conectando? Existe uma dívida sendo feita? Ou vocês constroem um sistema em harmonia, onde todos dão e todos recebem? É um ciclo que gera vida ou que gera desgaste? É uma relação unilateral de ganho único ou bilateral de ganho mútuo, de preservação mútua, de bem-estar mútuo? Sinta, reflita, conecte-se com tudo e todos que estão envolvidos em um ato de saciar a sua necessidade individual. O que poderia ser feito para que todas as relações estejam em harmonia? O que poderia ser feito para que os limites, a saúde e o bem-estar de cada de cada ser e da Mãe Natureza sejam considerados, olhados, preservados e cuidados? Se visualize nessa nova posição, na qual as suas necessidades, o saciar da sua necessidade, não mais atropela nenhum ser, onde as suas necessidades respeitam
todo e qualquer ser. Onde o seu limite é o limite do outro. Onde o seu direito acaba, onde o limite do outro começa. Se visualize em harmonia, em felicidade, em contentamento por estar cuidando de si, mas também estar cuidando do outro, dentro dessa cadeia toda, que são as relações dentro da nossa Mãe Terra. Traga essa sensação de harmonia, de completude e de bem-estar para o seu coração. Deixe essa sensação ressoar no seu coração, se expandir em seu coração. Para que ela reverbere cada vez mais em todo o seu entorno, em todas as suas relações, com todos os seres e com a Mãe Natureza. Lentamente, vá voltando a sua atenção aqui e agora para a minha voz, voltando à presença do local onde você está, lentamente sentindo suas mãos, seus pés, seu corpo no aqui e agora, abrindo os olhos quando se sentir à vontade para terminar essa meditação. Hoje eu gostaria também de fechar os estudos com uma oração. Então, aqueles que quiserem me acompanhar de olhos fechados ou abertos, trazendo a mão ao coração mais uma vez para chamarmos: Eterno Templo, que guardas em amor a minha morada, eterno fogo, que iluminas em paz os meus caminhos, eterna consciência, que nutres e vigias a minha alma, vive em mim, sê em mim, age e trabalha através do meu coração, para que sejamos agora e sempre unos com Deus. Que o raio do poder e do amor esteja em nós, que o pensamento divino viva em nossa mente, que a força regente move e conduz as ideias que acolhemos, que revelemos novos rumos, que avancemos com alegria e sejamos porta da verdade e da beleza, instrumentos de cura e tudo que tivermos que ser. Eu desejo a todos uma boa noite, um lindo fim de semana e um lindo começo de semana. A Mônica escreveu reflexão maravilhosa, obrigada. Eu é que agradeço a presença de cada um. Olá também a Janice, que entrou depois. Espero que você tenha aproveitado a meditação. E os estudos e a meditação ficam gravados toda semana, estão sempre disponíveis aqui no canal, e que a gente se veja semana que vem, no domingo, às 21 horas, para continuarmos esses estudos, reflexão e meditação, para interiorização e crescimento interior de cada um aqui, para levarmos tudo isso para a prática, para a regeneração que o mundo precisa no nosso dia a dia. Maravilhoso. Obrigada, Marcela. Boa noite a todos.